Vocês já viram isso aqui? Amigos, nesse primeiro dia de discussões sobre o clima, enfim, bastante que nesse parque da cidade, eu fui montar todo o complexo da Cota 30, eu fui buscar um salgadinho pra comer. E tá caro. Essa quiche de espinafre, mais essa, não vou fazer propaganda, mais esse refrigerante zero, isso aqui deu R$ 70. E veja que o tamanho da quiche não é uma torta de espinafre, é uma quiche de espinafre. Mas eu achei que ia ser pouco, né? Pra me alimentar pelo dia inteiro. Então eu ainda comprei esse camarão com queijo, que deu R$ 29. Ou seja, aqui deu R$ 99. Vocês acham que Deus aprova isso aqui? Se eu fosse lá, na COP30, perguntasse para esses vendedores, para essas empresas que vendem e optam por cobrar esse preço para esses produtos, se eles creem em Deus, se eu perguntasse para eles, vocês creem em Deus? Vocês acham que eles responderiam sim ou não? Olha, com certeza que 90%, pelo menos, das pessoas, dos vendedores, que seja brasileiro, vai dizer que sim, que crê em Deus. Mas eu te pergunto, crê em Deus é o suficiente? Não, porque o diabo também crê. Agora, obedecer é outra coisa. Vamos direto para o texto para ver o que Deus fala sobre esse tipo de prática aqui. Provérbios 11. A balança falsa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O que é a balança falsa? É você cobrar um preço falso, um preço que não condiz com aquilo que custa o produto. Por exemplo, esse é apenas um exemplo. Isso é uma balança falsa. Porque esses produtos aqui, se você comprasse num dia normal em algum outro lugar do país que não fosse nesse evento, no máximo, olha, podia dar R$ 12, no máximo. E já é um preço abusivo, quase, praticamente. Entendeu? Então, o que isso aqui é para Deus? É uma abominação. Vamos continuar. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha. Mas com os humildes está a sabedoria. Uma pessoa que não faz aquilo que Deus manda, ela é orgulhosa. Porque ela não se submete à vontade de Deus. Deus mandou ser justo, Deus mandou ser santo. Mas essas pessoas que não obedecem a Deus e que são orgulhosas, o que tem para elas? Então vem a vergonha. Elas estão prestes a entender e a se deparar com o fato de que elas estão despidas diante de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles descobriram que eles tinham pecado, que eles tinham desobedecido a Deus? Eles se envergonharam e foram buscar meios de se cobrir, entendeu? Porque eles descobriram que eles estavam errados. Mas esses aqui, eles não estão nem aí se eles estão errados ou se não estão, mas a vergonha vai vir. Mas com os humildes está a sabedoria. Por quê? Porque os humildes se humilham a Deus, se sujeitam a Deus, à vontade de Deus. Não é apenas se sujeitar ao fato de que Deus existe, mas é se sujeitar àquilo que Deus mandou fazer. E eles são sábios porque eles temem a Deus. Mas os orgulhosos não temem a Deus e por isso eles praticam a abominação perante Deus. A integridade dos justos os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Vamos colocar isso de uma forma mais simples de entender. O pecado dos pecadores vai destruí-los, vai levá-los para o fogo do inferno. Ser perverso é simplesmente ser pecador. É não andar de acordo com o caminho reto que Deus mandou você andar. Então, quando você perverte o seu caminho em relação ao caminho que Deus mandou você andar, você é um perverso. E você pratica a perversidade. E você é um transgressor. E por isso, virá a vergonha. Você será destruído. Riquezas não dão lucro no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O dia da ira é o dia da vingança de Deus. É o dia em que Jesus vai voltar para se vingar daqueles que não obedeceram ao evangelho, que mandou eles serem santos, que mandou-os serem justos. Então essas riquezas e tudo e qualquer tipo de pecado que você acumula e que você faz, que você pratica, no dia da ira, não vai te dar lucro, não vai te servir para nada, não vai te salvar, não vai te livrar de nada. Pelo contrário, ele vai te trazer a vergonha, ele vai te destruir. E ele não vai te livrar da morte, porque você não é justo, você é injusto. Porque você pratica aquilo que é abominável para o Senhor. A justiça do perfeito endireitará o seu caminho, mas o perverso, o pecador, pela sua maldade, pelo seu pecado, pelos seus próprios erros, cairá. Porque o pecador não vai para o céu. Você precisa nascer de novo. Você precisa ir para Jesus para ser transformado numa nova criatura que só é nova se ela para de fazer aquilo que a antiga fazia. Se ela para de transgredir, de ser perversa, de praticar aquilo que Deus abomina, que não é santo, que não é justo, mas que é falso. A justiça dos justos os livrará, mas os transgressores, os pecadores, serão apanhados em sua própria maldade. Quanto mais você peca, mais fundo você cava a sua própria cova. Enquanto você não for para Jesus, para parar de praticar a abominação, isso aqui é apenas um exemplo mínimo. Você está só cavando a sua própria cova e deixando ela mais e mais profunda, porque tudo isso vai voltar e cair sobre a sua própria cabeça. Você acha que você é sábio, enganando os outros, praticando abominação? Mas não, isso vai servir para sua vergonha, e você vai ser destruído e vai para a segunda morte, que se chama Lago de Fogo. Em Miqueias 6 tem um versículo aqui que fala a mesma coisa. Devo considerá-los puros com balanças falsas e com bolsa de pesos enganosos? Então você entende que apenas os puros, que apenas os santos, aqueles que foram santificados por Jesus, é que vão herdar o reino do céu, é que vão ter a vida eterna. Deus está perguntando, eu devo considerar essa gente que pratica abominação, aquilo que eu abomino, como gente pura? Como gente verdadeira? Não. Ou você acha que Deus é um tolo? Você está realmente achando que Deus é trouxa?
Vamos ver o que Romanos, no Novo Testamento, diz aqui, no primeiro capítulo de Romanos. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Aqui apenas são vários exemplos de pecado. Um deles é esse, lesbianismo. E semelhantes também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. Peraí, vamos voltar aqui. Provérbios. Mas a perversidade dos transgressores o destruirá. Ok. A recompensa adequada do seu erro. Entendi. Tá, vamos continuar. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convém. O que não convém? Aquilo que é abominável, aquilo que é anti-Deus, aquilo que é anti-Cristo, aquilo que é anti-justiça, aquilo que é anti-certo, anti-santidade, aquilo que é pecado. Então, como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, isso aqui não significa... Reter Deus em seu conhecimento não quer dizer apenas aceitar que Deus existe, entender que Deus existe. Não, reter Deus em seu conhecimento significa tudo aquilo que Deus implica, que Deus é justo e que Deus abomina aquilo que é falso. Que Deus vai trazer vergonha aquilo que é pecado e perverso, que Deus vai destruir os pecadores. Então, como eles não quiseram saber disso, que Deus mandou ser santo, eles foram entregues por Deus a uma mente reprovada. Como eles não quiserem saber de santidade, Deus entregou para serem pecadores. É isso que o texto está falando. Para fazerem estas coisas que não convêm, para cometerem pecado. Estando cheios de toda a injustiça. Não existe pecado que é justo. Entendeu? Então, só essa frase aqui, em si, esse trecho dessa frase já resume qualquer tipo de pecado. Dentre eles, fornicação, maldade. Isso é mal se você cobra um preço abusivo, que não é justo. Cobiça, novamente, tá ligado àquilo que a gente viu. Eles querem mais, e cobiça é uma forma de descontentamento com aquilo que você tem. Você sempre quer mais, você sempre quer crescer, você sempre quer ou ser visto. Existem vários tipos de cobiça. Cobiça de ser visto, cobiça de ganhar dinheiro, cobiça de querer ter mais, de subir, de ser elevado, de ser exaltado de alguma forma, entendeu? Então, a cobiça, a Bíblia também diz que é idolatria. Então, essas pessoas aqui, que cobraram esse preço, elas são também idólatras. Elas idolatram o dinheiro. Malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, eles são murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus. Peraí, se Deus falou que ele abomina aquilo que é balança falsa, aquilo que é falso, aquilo que é incorreto, aquilo que é injusto, e eles fazem justamente aquilo que é injusto, o que eles são de Deus? Aborrecedores. A Bíblia diz que Deus odeia a alma do perverso. Você sabia disso? Eles são maliciosos, sim, é uma forma de maldade você cobrar um preço além daquilo que ele vale, além daquilo que é justo, entendeu? De ser cobrado. Eles são orgulhosos, eles não se submetem a Deus, eles não querem reter Deus em seu conhecimento. Eles são fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento. Eles não entendem que isso aqui vai ser para a vergonha deles. Lembrando que eu estou falando apenas de um tipo de pecado, mas é para qualquer tipo de pecado. Se você não parar de pecar, vai ser para sua vergonha, você vai queimar no fogo do inferno. Eles são infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo o julgamento de Deus, agora presta atenção, que os que cometem tais coisas são dignos de morte. Quem peca é digno de morte? Não somente as fazem, mas tem prazer naqueles que as fazem. Então eles não são apenas pecadores, mas eles são amigos de pecadores. Você está entendendo? Do que eles são dignos? De morte. Qual é a segunda morte? Qual é a segunda morte? Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, o texto aqui não está falando da primeira morte, porque a primeira morte todos já vão morrer. Ele está falando da segunda morte, que é eterna, que é fazer você queimar no inferno. Vamos de novo aqui, mais alguns exemplos de pecado. Isso aqui é interessante, até que eu já vou mostrar para você. Apocalipse 21:8. Mas os medrosos, incrédulos, e os abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras. Você lembra que a Bíblia fala que cobiça é idolatria? Esses aqui são idólatras. E todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A segunda morte é o lago em fogo. Então, presta atenção, todos os mentirosos vão queimar no inferno. Você já entendeu isso, né? Vamos ver quem que Deus chama de mentiroso? 1 João 1:5-6. Então essa é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Deus é totalmente santo, e não tem um pingo de pecado nele, tá entendendo? Se nós dissermos que temos comunhão com ele, ou seja, se nós dissermos que somos de Deus, que estamos junto com Deus, que somos unidos a Deus, que somos cristãos, que somos salvos, entendeu? E andamos em trevas. O que é treva? É aquilo que Deus não tem. O que Deus não tem? Pecado. Porque ele é totalmente santo, ele é totalmente luz, ele é totalmente justiça, entendeu? E pureza. Então, se nós dissermos que estamos junto com Deus, que andamos com Deus, que estamos salvos, mas andamos em trevas, um tipo de trevas é a cobiça, é a idolatria, é o próprio orgulho. Vamos voltar. Tudo isso aqui é trevas.
Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem todas essas coisas que não convêm, para cometerem todo tipo de pecado. Injustiça é trevas, fornicação é trevas. Vamos ler isso aqui de uma forma mais simples ainda. Como eles não quiseram saber de andar na luz, como Deus anda na luz, em santidade, Deus os entregou para andar nas trevas, tá bom? Estando cheios de todo tipo de trevas. Fornicação é trevas, maldade é trevas, ou seja, estando cheios de toda trevas. Trevas. Os que, conhecendo o julgamento de Deus, que os que andam em trevas são dignos de morte, eles não somente andam em trevas, mas são amigos daqueles que andam em trevas. A Bíblia falou que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então vamos voltar para a gente entender aqui. A Bíblia falou que todos os mentirosos terão sua parte no lago de fogo. Então, mentir é trevas, certo? Quem que Deus chamou de mentiroso? Vamos voltar aqui. E andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se a gente diz que é salvo, mas está pecando, Deus chamou a gente de mentiroso. Então Deus falou que todo cristão pecador, porque falar que é cristão é falar que tem comunhão com Deus, mas anda em trevas porque é pecador, é mentiroso. Não pratica a verdade. Então o que Deus está falando aqui? Que todos os mentirosos vão queimar? Tá passando a entender a gravidade disso aqui? A gravidade do fato de que se você não largar o pecado, você vai queimar no fogo do inferno? E para largar o pecado, você precisa nascer de novo. Você precisa ir para Jesus Cristo. E ele falou, o que é nascido da carne, é carne. Sendo da carne, você não vai para o céu. Você precisa nascer do Espírito Santo de Deus. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, te haver dito. Necessário vos é nascer de novo. Nascer daqui, do quê? Do Espírito, porque você já é nascido da carne. Todo mundo que nasceu da carne. Mas só os salvos nasceram do Espírito. E o que? Qual é a prova de que eu nasci ou não nasci do Espírito? O texto também fala, vamos a Romanos 8 a 9. Assim então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque eles fazem justamente aquilo que Deus abomina. Eles andam em trevas, e por isso Deus os destruirá, porque Deus falou que eles são dignos de morte. Então, vamos voltar. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus. Se você é pecador, você está em inimizade contra Deus. Não importa se você diz que crê em Deus, que crê em Jesus, se você vai ou se não vai para a igreja. Você não retém Deus no seu conhecimento. Você não retém Deus no seu conhecimento. E por isso ele te entregou a uma mente reprovada. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque eles fazem aquilo que desagrada a Deus. Mas os salvos, quem são os salvos? Quem nasceu de novo? Esses que não estão mais na carne. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus, que é santo, que é separado do pecado, habita em vós. Para se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se você está na carne, você não tem o Espírito de Cristo, porque você está em pecado, e Deus é separado, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus é separado do pecado. Então você não é dele, você não nasceu de novo ainda. Isso significa que você está habitando na morte, você está em inimizade contra Deus. E o salário do pecado é a morte, a segunda morte é o lago de fogo. E nenhum mentiroso é do reino de Deus. Você está entendendo? Então isso aqui foi apenas um exemplo de pessoal que vai queimar, entendeu? Se eles não se arrependerem, se eles não se consertarem, eles vão queimar. Todo mundo que concorda com eles vão queimar. E todos esses aqui, de Romanos, vão queimar, a menos que eles se arrependam e nasçam de novo. E aqueles que são amigos deles, que têm prazer neles, são também inimigos de Deus. Que a Bíblia deixou claro, em Tiago 4,4, que eles adulteram contra Deus espiritualmente. Deitar na cama do diabo é adulterar contra Deus. Ser amigo de quem deita na cama do diabo é adulterar contra Deus. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torne-se um inimigo de Deus. Você está entendendo? De novo, em Efésios aqui, fala um monte de tipo de pecado. Não sejais participantes com eles. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ou seja, ou você é luz, ou você é trevas. Só o fato de você permitir pessoas que andam em trevas na sua vida, já faz de você, sim, um participante com eles. Porque você sabe que eles estão cuspindo na santidade de Deus, que os mandou ser santos. Eles não estão retendo Deus no seu conhecimento, e você mesmo assim os aceita na sua vida. Você é conivente com eles, porque você os aceita. Quem cala, consente. Quem deixa quieto, tá de boa. Tá entendendo? Então você não pode participar, ser participante com eles, tanto no sentido de cometer os mesmos pecados, tanto no sentido de permiti-los na sua vida. Não tenhas comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Porque até falar destas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. É vergonhoso. Você lembra dos textos que a gente leu aqui em Provérbios? Cadê? Quando vem o orgulho, então vem a vergonha. Eles vão ver a vergonha ser manifestada, eles vão ser julgados, eles vão queimar no inferno, eles vão parar de pecar. Então, não aceite eles na sua vida. Você não pode ter comunhão com as obras infrutíferas das trevas. E eles são obras infrutíferas das trevas porque eles obedecem ao diabo e fazem aquilo que Deus abomina. Você deve reprovar tanto o pecado quanto eles. Quanto o pecador, porque o pecador é um com o pecado que ele comete, porque ele aceita aquilo que ele faz. Se ele não aceitasse, ele não faria. Você está entendendo? Você tem que se separar. Aliás, tem um texto em Provérbios que fala isso. Provérbios 9,6. Abandonam os tolos e vivem. Por que eles são tolos? Porque eles não agem de acordo com o que Deus mandou. Eles não são sábios. Eles são insensatos. Eles não têm temor de Deus. Eles não têm entendimento. Isso vai ser para a própria destruição deles. Eles são orgulhosos, eles não obedecem a Deus. Abandonam os tolos e vivem. O que você só pode viver se você não está ligado com aqueles que são da morte.
O pecado estar em pecado é estar morto para Deus. Vamos de novo aqui que a gente vai ver. Ó. Acho que é Efésios 2 aqui, ó. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecado. Então, se você está em pecado, se você está em transgressão, se você está desobedecendo a Deus, você está morto. Então, abandona os tolos e vive. Porque enquanto você não abandonar, você não está vivendo de acordo com o que Deus mandou. E você não vai ganhar a vida eterna. E ide pelo caminho do entendimento. Tá entendendo? Então só tem um caminho é andar na luz, e Jesus falou que quem anda na luz, quem segue ele, não mais andará em trevas. E é nisso que a gente termina esse videozinho aqui. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não andará em trevas. Por quê? Porque a gente volta e fala no texto que a Bíblia está toda interligada, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, ou seja, se a gente disser que a gente está andando com Deus, que a gente está andando com Jesus, mas está andando em trevas, nós somos mentirosos. Exatamente, Jesus acabou de falar que quem me segue não andará em trevas. Cristão não é mais pecador, cristão é ex-pecador. É ex-pecador. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Você não conhece a Jesus enquanto você ainda não parou de pecar. Você precisa ir para ele para ser liberto ou você vai queimar. Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram. Valeu.